Olá, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bem, esse vídeo tem a intenção de encorajar, de auxiliar de alguma forma e de ministrar fé e esperança diante das circunstâncias que temos visto, circunstâncias essas não muito favoráveis, que causam certo pânico em alguns, indiferença para outros. Alguns acham que é muito importante, outros consideram que não. Eu, como conhecedor das Escrituras e do Evangelho, e por ter um ministério sempre profético, à luz da própria palavra, eu entendo que são sinais importantíssimos para a compreensão do ser humano. O primeiro ponto que considero está exatamente em mostrar a fragilidade que a sociedade humana tem diante de acontecimentos não programados. E mostra como um vírus, uma enfermidade transformada em uma pandemia pode trazer colapso a toda a sociedade em todos os parâmetros funcionais da civilização humana. A pandemia é tão imensa que em muitas regiões, e o Brasil já tem expectativa, se ela continuar nessa crescente, não teremos como socorrer as pessoas em hospitais, porque a estrutura de saúde do Brasil é frágil. E assim, não somente no Brasil, até em países de primeiro mundo também. A própria Itália não pôde responder à necessidade dos infectados, além dos muitos que foram a óbito diante do coronavírus, do Covid-19, mostrando assim que um vírus não conhecido, não esperado, de maneira rápida, de epidemia se transformou numa pandemia, ou seja, aplacando todos os países, a sua grande maioria, nas nações, todos os continentes, teve alguém que sofreu com a contaminação do vírus. E isso afetou a economia, isso afetou a alimentação, coisas vitais para a vida humana, afetou a higiene, afetou o psique, pessoas não sabendo do que se trata, com desconhecimento, pessoas que não ligavam muito para coisas que acontecem no mundo, porque vivem o seu dia a dia repletas de compromissos ou de afazeres, ou mesmo porque não tem como viver de outra maneira, a não ser matando um leão por dia. Isso é compreensível. Mas a verdade é que esse momento é um momento de muita reflexão, onde nós devemos pautar a nossa mente em tudo o que está acontecendo, porque são dias difíceis, são dias de dor. Quem enfrentou perdas na família, pelo mundo afora, se sentiram impossibilitados de reações. Os que são colocados em quarentena, as pessoas agora estão sendo impedidas de ir e vir, e isso faz parte, é a cautela que se deve ter, é o mínimo que se pode fazer. E aeroportos fechados, rodovias fechadas, algumas pessoas sem comunicação. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que são queridas de outros países, me dizendo que a coisa está muito ruim e que realmente o medo se estabeleceu em muitos lugares, em muitas pessoas. E eu falo de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos da América, como alguns países da Europa, pessoas na Bélgica, na França, na própria Itália, que nos relatam a dor que vem sido causada pelo pavor, porque as autoridades elas não sabem como reagir a essa contaminação tão veloz, tão rápida, porque não tem vacina, não tem antídoto, o ser humano não tem anticorpos ainda preparados para enfrentar a bactéria. Então eu vou para as Escrituras Sagradas e não me vejo surpreendido
pelos acontecimentos do mundo, sinceramente, porque nós vemos isso descrito na palavra de Deus e vemos isso acontecer desde que o mundo é mundo, historicamente falando. Porém, o que acontece é a intensificação dos acontecimentos, é a intensificação, a intensidade como eles vêm ocorrendo agora pelo mundo afora, em todos os lugares, em todas as regiões, em todos os continentes. Todos os lugares experimentam guerras, rumores de guerras, sejam de nações, sejam urbanas, sejam exteriores, sejam interiores. O descaso muito grande para com a vida, mesmo tendo sempre o discurso ideológico, politizado, a favor daquele ou daquilo outro, mas as pessoas com muitas angústias, e essas angústias sendo reveladas pelo escárnio, pelo ódio, pela violência. E se permitirmos, isso contamina todos nós, porque pela vida o homem procura sempre lutar, como diz o sábio em Provérbios, que por um bocado de pão o homem acaba prevaricando, o homem mente, o homem é narcisista, o homem é egocêntrico e tem uma falsa humildade, porque ele visa sempre intenções e interesses que venham estar de acordo com aquilo que faça somente bem, primeiramente para ele, depois o outro. E isso é uma coisa que ninguém pode negar. E louvo a Deus pelas pessoas que são altruístas, que realmente se importam com a melhoria e preservação da vida humana. Mas não posso negar o que as Escrituras dizem, que nos últimos dias iam se intensificar os acontecimentos, porque pestes sempre aconteceram, guerras sempre aconteceram, mortes, violências, distúrbios sociais sempre aconteceram, mas eles se intensificaram muito, como Jesus disse que seria. Mateus capítulo 24, Jesus fala aos seus discípulos e às multidões sobre o sermão chamado profético, onde ele diz sobre as intensificações dos acontecimentos finais que estariam sendo alertas para a sua iminente volta. E ele diz no versículo 4 de Mateus capítulo 24 que nós deveríamos ficar atentos, dizendo assim: vede que ninguém vos engane acerca de todas as coisas que hão de acontecer. E uma delas é a peste, se eu não me engano, no versículo 7 de Mateus capítulo 24. São as contaminações, são as pragas, gerando fobias diversas, confundindo a ciência até, porque ela, às vezes, soberba, pensa ter o controle de tudo e não tem, na verdade. Um vírus como esse que vem do Oriente atravessa o Ocidente, indo por todos os lugares, sem ter resistências que pudessem fazer e barrar a sua ação. Então, o apóstolo Paulo também diz em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias teríamos tempos difíceis, nos sobreviriam tempos dificílimos, por uma série de coisas, por uma série de questões, e nós estamos vivenciando essa através do coronavírus. As pessoas, em vez de se resguardarem, de cumprir os protocolos, elas apenas ignoram, não tem nenhum tipo de ética, de obediência ao Conselho da Saúde, elas se divertem, fazem tudo o contrário. Isso você pode perceber que só nos revela a rejeição à inteligência e à sabedoria que poderia nos ajudar. Esse é o homem, um ser descontrolado, um ser com distúrbios, que pensa que o mal nunca chega a ele. É como um homem que certa vez, indo levado à prisão, perguntaram a ele: por que você foi para a prisão? Porque você sabia que o que você cometeria poderia te levar à prisão? Ele falou: sim, eu sabia, mas eu não acreditava que poderia acontecer comigo. É exatamente assim. Ninguém pensa que vai ser alvo da morte. Ninguém pensa que vai ser alvo de um acidente, de uma bala perdida. Ninguém pensa que vai ser acometido de uma enfermidade, de uma doença, de um vírus como esse. Mas aconteceu com alguns. Esse alguns poderia ser um de nós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a entender que os últimos dias são cheios de situações dificílimas, e as Escrituras dizem isso. Os apóstolos disseram isso, os profetas e Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, João diz que essa já é a última hora. E a última hora as coisas se intensificam, os sinais são sinos pequeninos sendo tocados até o dia da grande trombeta. E quando a grande trombeta soar,
os elementos se desfarão, as montanhas se curvarão, os mares recuarão, alguns irão tentar se esconder em cavernas, mas não poderão, porque diz as Escrituras, que aquele que criou e formou todas as coisas vem trazer acerto de contas para essa dimensão, para essa sociedade, para essa humanidade que muitas vezes ignora a sabedoria que alinharia todo o seu estado de vida em uma condição plena de amor e de perfeição. As coisas precisam mudar, nós sabemos. E para mudar, precisa ser destruído aquilo que foi construído de maneira errada e de maneira equivocada. Por isso, a minha oração é que Deus abençoe você e que a consciência seja plena, seja perfeita e que Jesus guarde você, sua família, sua casa, guarde a nossa vida, nos dê direção e sabedoria, que nós possamos nos achegar mais a Deus. Tiago diz em Tiago 4, versículo 8 assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Que assim seja na sua vida, que assim seja sobre ti. A aproximação maior com Deus, o Criador. Eu vejo pessoas assim alienadas a todo sentido da vida, não se importando com coisa alguma, fazendo piadas com péssimo gosto, e há gente que goste e que tenha alegria com essa zombaria. Mas a verdade é que eu, que trabalho com pessoas, vejo diretamente situações muito difíceis ocorrendo. Pessoas perdendo finanças, pessoas não podendo voltar para casa, pessoas sem condições emocionais, pessoas despreparadas. E louvo a Deus por aqueles que estão ajudando essas pessoas a buscarem a Deus, a terem paz e a se fortalecerem. Que possamos nos ajudar uns aos outros na questão da conscientização. É importante. Não é uma palavra para aumentar caos e deixar desesperado, mas é uma palavra para dizer a você que os tempos são difíceis, sim, e que, no depender de nós, nós devemos fazer com que eles sejam melhor. A verdade é que, como diz as Escrituras em Romanos capítulo 8, que nós somos como ovelhas reputadas ao matadouro. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que venha Jesus, o Salvador e o Senhor, primeiramente em cada coração, porque certamente Ele virá. Eu encerro dizendo o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que Ele vem com as nuvens dos céus, ou seja, nuvens é uma tipologia de exércitos, vem com os seus, com as suas hostes. Eis que Ele vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até aqueles que debocharam, que o transpassaram, que o rejeitaram. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, essa é uma palavra de pastor para o teu coração, para a tua vida, para a tua família.